Na véspera do Dia do Trabalho, é importante a reflexão sobre esse tema. O trabalho que tem mudado muito nos últimos anos, né? Em particular nas últimas décadas. Antigamente, uma atividade eminentemente para a sobrevivência, né? Hoje, também, mas as relações do trabalho, principalmente no Brasil, estão se alterando profundamente. O Estado, sempre protetor, está dando lugar a uma visão um pouco mais moderna, como acontece em boa parte do mundo, ou seja, quem emprega e quem é empregado resolvem a sua vida, resolvem as regras sobre as quais estarão convivendo. Na Austrália, por exemplo, onde meu filho trabalha, ele é chamado para trabalhar nos dias pré-determinados. Quando não tem muito movimento, ele também fica na sua casa. E assim funciona essa relação de trabalho. É claro que cada profissão também tem a sua exigência, tem as suas normas, mas é importante essa reflexão. Amanhã, o presidente Lula, de origem sindical, e o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, estarão se pronunciando para os trabalhadores brasileiros. Mas hoje, essa relação claramente está em desuso. A relação antiga, a proteção do Estado, está cada vez menor sobre o trabalhador. O Farol de Limeira está no ar. Terça-feira, 30 de abril, ano é 2024, a partir de agora, mais uma edição do nosso Farol de Limeira. E, na abertura do programa de hoje, já faço contato com meu companheiro José Antônio Encinas, que já está posicionado mais uma vez aqui. Encinas, seja muito bem-vindo, um abraço. Abraço para você também, Beto, e para todo mundo que acompanha o nosso Farol de Limeira. O Zé, ontem eu tinha pedido para você para a gente continuar hoje na questão do Ayrton Senna, né? Amanhã 30 anos, e ontem mais reportagens, né? Muitas homenagens, e agora o mais importante talvez de tudo, né, Encinas, a série da Netflix parece que já está à disposição das pessoas que queiram ver uma série que conta a história do Ayrton Senna, né? Verdade, Beto, né? É, tem muitas produções, né, Beto? Eu já assisti várias, assim, né, ao longo dos últimos tempos, até quando eram fitas de VHS, né, Beto? Então, existe um vasto material sobre a história do Ayrton Senna, né, Beto? Livros, publicações e documentários não faltam, né, Beto? Se você procurar aí, em vários desses streamers tem alguma coisa sobre o Ayrton Senna, né? É só procurar. E agora vem também esse da Netflix que você falou, né? Que está sendo lançado aí. E é uma oportunidade, né, Beto, para as pessoas mais novas, né? Conhecerem um pouco desse ídolo brasileiro, né? Desse esportista que tão que levou o nome, né, do Brasil aí para o mundo, né, Beto? Eu acho que pessoas da nossa faixa etária, né, tiveram o Ayrton Senna aí como um grande ídolo, né, Beto? Pelo menos para mim foi assim. Eu, como a maioria das pessoas, acordava mais cedo aos domingos. Quando tinha corrida no Japão, ia dormir bem mais tarde. Quando tinha corrida em outros locais, a gente sempre acompanhava, seja qual fosse o horário, né, Beto? Realmente, o Ayrton Senna ele cativava, né, o torcedor pelos seus gestos, pela sua garra, pela sua gana de ganhar, né? Muitas vezes não tendo o melhor carro, né, Beto? E mesmo assim ele competia, né, com aqueles que tinham carros melhores, né? Tudo isso foi fazendo com que ele ganhasse aí uma legião de fãs, né, pelo mundo, né, Beto? No Japão, por exemplo, ele é idolatrado até hoje, né? E se a gente vê os pilotos atuais, Beto, o Lewis Hamilton, que é o grande piloto, né? Pelo menos nos últimos anos, ganhou muitos títulos. Ele é um fã incondicional do Ayrton Senna. Ele tem o amarelo no capacete por causa do Ayrton Senna e ele não se cansa de falar, né? De que o Ayrton Senna foi o maior piloto de todos os tempos. Então, para nós, né, Beto, que vivemos todo aquele auge do Ayrton Senna e que também passamos pela dor
da perda dele naquele trágico acidente em 1994, né, Beto? Dia 1º de maio. Então, para a gente, é bom relembrar tudo aquilo que foi o Ayrton Senna. Como você disse ontem, talvez não surja um esportista com essa empatia, né, que o torcedor sente hoje, né, que os brasileiros sentiram naquela época por algum outro esportista brasileiro, né, Beto? Pode ter alguns que se aproximem, mas igual a Ayrton Senna eu acho difícil. Verdade, verdade. Já onde é que você estava quando você recebeu a notícia da morte do Ayrton Senna? Beto, naquele dia eu estava assistindo a corrida, eu vi, né, a batida, eu estava assistindo a corrida, e fiquei assim, muito triste, Beto, né? E aí depois que terminou a transmissão, que você fica naquela dúvida que ele foi levado, né, para o hospital no helicóptero, eu me lembro, né, que eu almocei e aí eu fiquei com o rádio ligado, Beto. Eu me deitei e fiquei com o rádio ligado assim para tentar obter mais informações, né? Naquela época as TVs não ficavam com tanta cobertura. É lógico, a Globo ainda deve ter dado alguns flashes lá, mas não era aquela cobertura, né, Beto? Então eu fiquei ali pelo rádio e fiquei sabendo da morte dele. E eu confesso a você que eu chorei muito naquele domingo, Beto, porque realmente Ayrton Senna foi um grande ídolo da minha infância, depois da minha juventude, né? Eu gostava já de Fórmula 1, Beto, eu sempre gostei, né? Até antes um pouco do Ayrton Senna, mas com ele virou paixão, né? Virou aquela coisa assim, que mesmo com o passar de todo do tempo aí, né? Nos últimos tempos, eu ainda acompanho a Fórmula 1, Beto. Como muitos brasileiros deixaram de acompanhar, principalmente agora que nós não temos nenhum piloto brasileiro correndo, né? Não, era. Não, não. Eu sei qual que é, eu também frequentava muito ali, Beto. Eu também Você sabe frequentava que muito ali. eu curiosamente também saí da corrida, fui lá para, acho que tomar um aperitivo, buscar almoço lá para casa, alguma coisa assim, e fiquei acompanhando no rádio. E aí quem entrou em edição extraordinária para comunicar a morte da Ayrton Senna foi o Milton Neves. Ele tinha um programa de domingo, que era um programa longuíssimo, né? E aí eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava sentado no terraço desse restaurante, ouvindo o rádio, levei o rádio lá para acompanhar as últimas notícias, e aí o Milton Neves é que deu a notícia da morte do Ayrton Senna. Mas, sem dúvida, um grande ídolo do nosso país, concordo em gênero, número e grau. Bom, Encinas, vamos lá. Para Copa do Brasil pela terceira fase, né? Essa fase em que já entram os times que estão disputando as competições sul-americanas, né? Tanto a Libertadores quanto a Sul-Americana. Hoje nós teremos, Beto, um jogo do Grêmio, né? Que vai estrear hoje. Também Bahia e Criciúma. Teremos o Palmeiras vai jogar na quinta-feira, Beto, contra o Botafogo. O São Paulo também, né, que jogou ontem, vai jogar contra o Águia de Marabá, né? Lá, o Águia de Marabá, o São Paulo vai enfrentar, é um jogo difícil também. O Corinthians, Beto, vai jogar amanhã, né, contra o América de Natal, lá na Arena das Dunas. Então são aí os times paulistas que vão estar envolvidos aí na Copa do Brasil entre hoje e até quinta-feira, Beto. Então, essa semana está sendo dedicada a esse meio de semana, não às competições, né, sul-americanas e nem ao brasileiro, e sim firma ou aparece alguma zebra aí, Beto. lembrando que agora são 2 jogos, né, Zé? Jogo de ida e jogo de volta, né? Isso, agora 2 jogos, exatamente, né? O Palmeiras vai jogar em Paulo, mas tudo isso vai ser ainda decidido aí pela Justiça de Limeira na tarde de hoje, Beto. Perfeito, perfeito. Encinas, muitíssimo obrigado. Amanhã é feriado, não teremos o programa. Até a próxima. Até a próxima, Beto. Grande abraço, bom feriado para você e para todos os nossos amigos aí. Tchau, tchau. Muito obrigado. Informações José Antônio Encinas. Faço contato agora com o Antônio Cláudio Bontorim. Seja muito bem-vindo, Bontorim. Um abraço. Obrigado, Beto. Um abraço a todos. Estamos aqui mais uma vez nessa terça-feira, né? Véspera do feriado, véspera do Dia do Trabalhador, né?
que muita gente continua confundindo com Dia do Trabalho, né? Mas, na realidade, a nomenclatura correta é Dia do Trabalhador. Estamos aí por um feriado no meio da semana, né? O que normalmente é complicado, né? Para todo mundo, porque volta na quinta e na sexta já com aquela sensação de fim de semana, e aí a semana praticamente é desmontada, né? Não existe nada pior do que um feriado na quarta-feira, né? Tem razão, tem razão. Cláudio, então, sobre isso, o nosso tema, eu comentei rapidamente sobre o Dia do Trabalhador, o Dia do Trabalho, como se queira, e gostaria de uma reflexão sua sobre as mudanças, né, das relações do trabalho com o ser humano nas últimas décadas. Tem se alterado muito, né, Cláudio? Beto, as relações trabalhistas têm se alterado muito, né? E aqui no Brasil, né, com a nova legislação previdenciária e algumas alterações na própria legislação trabalhista, né, fez com que tivéssemos aí um sistema misto, né, e também a chamada pejotização do trabalho, ou seja, as pessoas acabam trabalhando como pessoa jurídica para uma empresa, né? E isso faz com que a empresa tenha um alívio nas suas contribuições oficiais, né, para o trabalhador, porque ele acaba fazendo parte de toda essa estrutura de arrecadação, né? Principalmente com os microempreendedores individuais, né? Então, a questão essa pejotização aí, deu certo, não deu certo, funciona, não funciona. Para muitos funciona, para muitos não funciona. Por quê? Porque se vê nisso uma precarização do trabalho, né? Ou seja, nós temos que ver a questão pelo ponto de vista social. Pelo ponto de vista social, realmente o problema é mais sério, porque aí o trabalhador acaba tendo seus direitos garantidos pela legislação, né? E também ele tem que se virar no sentido de ter aí um atendimento social. E no que diz respeito à saúde, principalmente, né, para que possa ter uma situação mais confortável. Quanto à questão dos impostos, a questão do valor de um trabalhador hoje para uma empresa, isso daí já é discutido há muito tempo, já é discutido, já é comentado, já é debatido, né, por especialistas, por advogados, por sindicatos, por empresas, mas não se chega nunca a uma conclusão. O que o governo precisa, como nós discutimos ontem aqui, é reduzir os impostos, reduzir a carga tributária da empresa e também do trabalhador, né? Ou seja, diminuir o valor de uma contratação por uma empresa, porque entre todas os benefícios que são recolhidos pela empresa, isso acarreta em mais ou menos 80% do valor do salário que o trabalhador recebe. Ou seja, esse valor poderia ser investido na melhoria salarial e também poderia ser investido de forma na produção das empresas, né? Se o governo tivesse uma taxação menor para essas contratações, né? Pela questão do que se arrecada e do que se paga
por um trabalhador, pela contratação de um trabalhador, né? Entendo que os benefícios hoje, eles são tão importantes quanto a própria existência da empresa. Porque se o trabalhador, com esses benefícios, já não tem uma proteção muito grande, nós sabemos que há empresários de boa índole, como também há empresários que não tenham a responsabilidade suficiente para a negociação com seus trabalhadores, com seus colaboradores, né? Não tem o respeito devido. Se, com todas essas proteções e esses benefícios, o trabalhador sempre é afetado quando há uma crise, sem esses benefícios, a situação se tornaria impraticável, né? Agora, do ponto de vista, sem dar escapes, né? Ou sem dar razões, sem com que o governo possa recuperar essa renúncia. Ou seja, a renúncia ela não pode partir do legislativo em relação ao executivo. Quem tem que criar essa renúncia é o próprio governo federal, e criando essa renúncia ele tem que ter uma margem de reposição. Ou seja, se eu vou perder 20 bilhões com essa desoneração, alguém precisa me dar outros caminhos para que eu consiga arrecadar esses 20 bilhões sem ter que favorecer apenas essa renúncia. Ou seja, o Supremo entrou nessa questão porque essa lei aprovada pelo Congresso Nacional, pelo Senado e pela Câmara, que o Lula vetou, ela é inconstitucional. Então, isso daí é uma questão mais técnica do que propriamente de trabalhista mesmo, né? Se ela é inconstitucional, ela não pode ser aprovada. Então, aí entra, de fato, o STF, né? Que a função dele é justamente essa, é prezar pelo respeito à Constituição Federal. Se o Congresso tivesse dado ao Poder Executivo os caminhos necessários para reaver esse dinheiro que ele vai perder com a desoneração desses 17 setores, aí sim a lei poderia ser aprovada e não seria vetada. O que não pode é fazer com que o governo renuncie à sua receita e não tenha como fazer a sua reposição, Beto. Então, nós temos que pensar também nessa questão técnica, né? Nessa questão da própria Constituição e da própria constitucionalidade da lei federal, né? Quanto aos demais benefícios do trabalhador, em todos os sentidos, né? O fundo de garantia por tempo de serviço, que já é uma discussão antiga também, né? O 13º salário, o 14º salário para os nossos diferenciados trabalhadores, que são os políticos, né? Então, aí é uma situação que deve ser discutida entre todas as categorias, né? Desde o Poder Executivo, Legislativo, Judiciário e também junto com empresários e trabalhadores. Ela não pode ser imposta, se houver uma mudança, ela não pode ser imposta de cima para baixo, né? Sem haver uma grande discussão, sem haver um grande projeto de debate entre todos, entre o poder público e a sociedade civil. Tudo se encontra nisso, né? Então, eu não vejo como fazer modificações a curto prazo se nós não tivermos, mais uma vez, um debate responsável sobre esse assunto, Beto. Mas você falou tudo aí em resumo, viu, Cláudio? A questão da saúde é que pega, né?
a proteção à saúde do trabalhador. Você vê em outros países aí, a saúde é muito cara e é um tema que muitos países não conseguem resolver. Pelo menos nós temos o SUS, né, que é ruim em algumas circunstâncias, mas necessário praticamente na maioria delas aí, no atendimento, principalmente ao trabalhador. Exato, Beto. Como eu disse ontem, o SUS no Brasil hoje, ele é melhor do que qualquer plano particular de saúde. O grande problema é que ele não é devidamente valorizado pelo seu próprio gestor, que é o governo federal. Exatamente. Falou tudo. Cláudio, antes de encerrar, gostaria também do depoimento seu a respeito dos 30 anos aí da ausência do nosso ídolo Ayrton Senna, Cláudio. Quem não gostava, né, de todos os domingos pela manhã, né, ligar a televisão, assistir o Grande Prêmio, assistir os treinos, né, para definir a largada, né, ver o Ayrton Senna reinar em Mônaco, né, ver as brigas dele com Nigel Mansell, com Alain Prost, né, com o próprio Nelson Piquet. Infelizmente, Beto, foi um acidente muito trágico e, do ponto de vista do meu entendimento, que não é técnico automobilístico, né, mas apenas como torcedor, aquele foi um acidente ainda, para mim, não esclarecido. Ou seja, o que aconteceu de fato, se foi uma negligência da equipe, né, nos equipamentos do carro, ou se foi, de fato, um acidente, né, um lamentável acidente que era comum até pouco tempo atrás na Fórmula 1 e que matou muitos corredores conhecidíssimos, né, muitos ases do volante morreram por causa desses acidentes. Hoje você vê uma batida aí a 350 por hora na Fórmula Indy, o carro se despedaça e o piloto sai andando, né? Então, a tecnologia evoluiu, a construção dos veículos e a segurança evoluiu junto, né? Mas a gente sente falta realmente, né? Amanhã se comemora os 30 anos daquele trágico acidente, né, no circuito de Monza, na Itália, né, e a gente, infelizmente, perdeu, na época, um grande ídolo, né, um grande profissional, um grande esportista, né, porque a Fórmula 1 é tratada como um esporte, apesar de ser totalmente diferente dos demais, né. Então, a musiquinha, o tema da vitória, era sempre muito esperado, né? As comemorações do Senna, né? A rivalidade dele com outros pilotos, tudo isso realmente era muito gostoso. Eram os domingos de manhã que a gente aproveitava bastante. Depois do acidente e depois da morte do Ayrton Senna, ainda nos anos seguintes, com alguns pilotos brasileiros na pista, Beto, depois daquele 1º de maio de 94, nunca mais eu assisti nenhuma corrida de Fórmula 1 pela televisão e também não tenho mais interesse. Às vezes leio sobre resultados, vejo comentários, matérias na televisão, mas perdi o interesse. Porque quando a gente perde um ídolo dessa grandeza, a gente acaba perdendo o interesse da forma como foi, né? E também sem ter nenhum substituto à altura. Hoje o Brasil não tem representante nenhum na Fórmula 1, né? E, evidentemente, para surgir um novo Senna, nós teremos aí que esperar o surgimento de um novo Garrincha, de um novo Pelé, de um novo Tostão,
de um novo Emerson Fittipaldi, né? Para que a gente possa ter realmente, de novo, assim, o prazer em assistir uma corrida de Fórmula 1. Ainda bem que nós tivemos o privilégio, né, Cláudio, de pertencer a essa geração e de acompanhar o nosso grande campeão, Ayrton Senna. Valeu, meu amigo. Um bom feriado. Exato. Até a próxima e vamos que vamos. Bom feriado, até a próxima. Que todos aproveitem muito bem aí. Muita hidratação, porque o calor está forte e esse calor vai ainda prosseguir até quase a metade do mês de maio, né? E muito cuidado com o sol e cuidado com o calor também. É isso aí. Vamos seguindo aqui com o nosso Farol de Limeira. Faço contato agora com a doutora Fernanda Miniti, que hoje vai tratar de um tema importante mais uma vez. Doutora Fernanda, a senhora me ouve? Bom dia, Roberto. Bom dia a todos os ouvintes. Escuto sim. Consegue me ouvir perfeitamente? Bom dia. Estou ouvindo bem, sim. Doutora Fernanda, o tema de hoje é o seguinte, né? É o cálculo, né, da aposentadoria para as pessoas, principalmente que estão se aproximando desse momento tão especial, tão justo, né, e tão necessário. E nós já tocamos sobre esse assunto, mas eu gostaria que a senhora abordasse novamente a questão do cálculo da aposentadoria para a pessoa. Cálculo não de tempo, né, de contribuição, mas cálculo financeiro, doutor. Como é feito isso? Tá, vamos lá. Isso é importante as pessoas terem uma consciência. Por quê? Porque entre as regras, hoje nós sabemos que são 5 regras de transição, mas dentre essas regras, existem 5 formas de cálculo. Ou seja, as regras elas são diferentes nos requisitos, naquilo que precisa ser preenchido para solicitar, mas também elas são diferentes na estrutura, na forma do cálculo para se chegar no valor da aposentadoria. E aqui a gente tem regras em que o cálculo tende a ser mais vantajoso e regras em que o cálculo costuma ser um pouco mais prejudicial. Por isso que é importante a pessoa planilhar, saber, na verdade, através dos cálculos, qual é a melhor aposentadoria para ela. Não necessariamente aquela que vem primeiro, mas aquela que ao longo da sua vida vai te dar o maior retorno financeiro. Então, explicando um pouco melhor, isso já é um tema já há bastante tempo discutido, mas para a gente ter uma ideia, são assim, dessas 5 regras, 3 dessas regras, elas têm o cálculo em que o cálculo é feito uma média das contribuições da pessoa de julho de 94 até a data da aposentadoria. Então, um dos componentes do cálculo, não é o resultado final do cálculo. Então, não é o último mês, o último ano do trabalho da pessoa, dos pagamentos, e sim uma média a contar de julho de 94 até a data do requerimento da aposentadoria. Julho de 94, porque foi a data que surgiu o Plano Real. Então, a lei determinou dessa forma para esse cálculo resultar apenas no valor real, na moeda real. Essa é uma parte, essa parte vai para todas as regras, para essas 5 formas de calcular a aposentadoria. Mas as diferenças entre elas estão no quê? 3 das regras, elas trazem o cálculo de 60% mais 2% a cada ano que ultrapassar. 15 anos para a mulher e 20 anos para o homem. Então, a gente parte do início de 60%. Para quais regras? Aposentadoria por idade, aposentadoria de pontos e a tempo de contribuição e idade mínima. Ou seja, se uma mulher for se aposentar por idade e ela tiver apenas 15 anos de contribuição, ela vai ter, o cálculo dela vai ser 60% da média dela, da média que se chegou ali. E aí, se for tendo mais anos, vai ser mais 2% para cada ano que ultrapassar essa margem, 15 e 20. Para essas 3 regras. Agora, tem 2 regras que o cálculo não é o 60%, e sim o cálculo é 100%. Quais regras são essas? A regra do pedágio de 50% e do pedágio de 100%. Nessas 2 regras, então, a gente
tende a ter uma média um pouco melhor, porque ela já parte do 100% e não do 60%. Mas também tem peculiaridades. Por exemplo, no pedágio de 50% é a única regra que traz o fator previdenciário. Então, ela é uma regra que o cálculo é o 100%, que é uma coisa boa, mas tem o fator previdenciário, que é um redutor, que acaba diminuindo bastante o valor da aposentadoria. Então, essa regra tem algo bom, mas tem um contrapeso, algo ruim. Agora, já o pedágio de 100% costuma ser uma das melhores regras, em que o cálculo é 100% da média e não tem o fator previdenciário. Por isso que é importante a pessoa fazer todos os cálculos para ela saber quando vai chegar a sua aposentadoria primeiro, mas também qual é o maior valor do benefício para ela. E aqui, já atrelando ao tema, lembrando que a gente comentou que cada regra também tem requisitos e critérios prontos. Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo do pedágio de 100%, que é uma regra que costuma ser a regra de maior valor de benefício, um valor mais elevado. Mas precisam ter requisitos. Então, o homem, para se aposentar nesta regra, pedágio de 100%, ele tem que ter 60 anos de idade e a mulher 57. E continuar trabalhando o tempo adicional que faltava para completar a aposentadoria lá em 2019. Exatamente 100% daquilo que faltava. Então, por exemplo, se um homem tinham 33 anos de contribuição, faltariam para ele chegar nos 35. Não, desculpa, vou inventar, inventei errado aqui. Se o homem tivesse 30 anos de contribuição para chegar em 2019, para chegar nos 35, faltaram 5 anos. Pedágio de 100% é pagar exatamente igualzinho aquilo que faltava. Então, faltavam 5, ele vai ter que trabalhar mais 5. Então, ele teria que trabalhar mais 10. Tá? Nesse exemplo, se o homem se aposentaria com 40 anos de contribuição, cumprindo assim o pedágio e tendo 60 anos de idade. Então, aqui uma breve explicação, mas cada regra vai precisar do requisito próprio para solicitar e os segurados têm que prestar atenção também nos valores, porque os cálculos são diferentes entre todas as regras. Perfeito. Deixa eu lhe fazer uma pergunta que é uma dúvida frequente também. Muitas vezes o trabalhador ele quer complementar a sua contribuição no caso dele ser funcionário, um empregado, um colaborador. Existe essa possibilidade, doutora? Seria como se fosse um vínculo, um trabalho concomitante, em que vai ter um emprego e aquela contribuição e ele fazer um recolhimento a mais para gerar um valor maior naquele mês de aposentadoria. Claro que aqui a gente tem que verificar, por exemplo, essa pessoa já recebe o teto, então não faria sentido ela complementar para aquele período em que ela já tem esse valor pago pela empresa no maior valor. Agora, a pessoa tem um empregado, ele tem um trabalho e ele que gostaria de fazer por fora, aumentar a sua renda. Ele pode pegar um carnê e fazer um pagamento também para gerar esse aumento no valor da aposentadoria. Isso é considerado, então? Ele vai ser considerado, só que tudo isso precisa ser analisado. Qual a forma com que ele vai contribuir, se ele de fato é um autônomo, tem uma prestação de serviço, se ele não tem, para gerar aquilo que for mais viável para ele. Agora, sim, o que ele não vai somar 2 anos, do mesmo período que a gente está falando aqui, nesse exemplo, de contribuições concomitantes. Quando se tem contribuições concomitantes, os valores são somados. É o mesmo caso de uma pessoa que tem 2 empregos, 3 empregos. Hoje em dia se soma o valor de todos os empregos para chegar no valor da remuneração, da contribuição daquele mês específico. Antigamente era feito um percentual, não era a soma. Então, se um trabalhador recebe um salário mínimo em uma empresa e tem um segundo emprego e recebe mais um salário mínimo, hoje em dia é somado esses 2 e a contribuição dessa pessoa é em cima de 2 salários mínimos. Antigamente, na legislação, era apenas um percentual. Então, tinha a atividade principal, que era a atividade que a pessoa trabalhava mais tempo,
estava lá há mais anos, e a atividade secundária tinha uma fórmula matemática que aplicava apenas o percentual, então não ia a integralidade das duas remunerações. Isso a lei modificou e hoje em dia já é permitido que some todos os períodos. Então aqui seria mais ou menos, claro que precisaria analisar o caso específico certinho, se tem algo que ali no CNIS da pessoa que teria algum prejuízo para ela fazer isso ou não, mas se não tiver, ele precisaria, se não tiver, cairia nesse caso de que vai somar as contribuições. E lembrando que uma contribuição da própria pessoa, às vezes ela não tem muito interesse, porque a própria pessoa vai fazer uma contribuição para ela ter uma aposentadoria mais elevada, essa contribuição tem que ser na alíquota de 20%. Porque as contribuições de 5% e de 11% nessas alíquotas, elas só dão direito à aposentadoria de um salário mínimo e por idade. Ou seja, alguém que pretende ter uma aposentadoria maior do que um salário mínimo, necessariamente tem que pagar a alíquota de 20%. Então, se a gente está falando de um trabalhador, ele está registrado na empresa, o desconto dele é normalmente 8%. Ali tem uma tabela que vai especificar exatamente o desconto. Mas, normalmente, vou trazer uma base. E o trabalhador, o empregador, vai recolher 11%. Então, vamos lá. O próprio desconto da pessoa não é tão elevado o que tira dela. Agora, se ela vai ela própria contribuir, lembrando que aquele valor que ela queira, a base em cima do qual ela vai contribuir, ela vai ter que contribuir por 20%. Então, normalmente não é muito comum alguém que trabalha querer a própria pessoa custear um valor mais elevado, porque ela não tem esse encargo que sai do próprio patrão, do próprio empregador, essa contribuição. Na verdade, ele só retém o valor, esse valor é retido do funcionário, do próprio trabalho dele, mas ele não tem ele próprio que tirar o valor. Então, na maioria dos casos, eu não costumo verificar muitas pessoas. Um ou outro até acaba perguntando. Mas, via de regra, as pessoas costumam fazer um planejamento previdenciário, ou seja, tentar elevar o valor da aposentadoria quando elas já não estão mais no emprego. Ou se elas saem, ou elas estão contribuindo por conta. Porque quando elas estão no emprego, a contribuição já vem descontada, então elas acabam, a maioria dos casos que eu vejo, acaba deixando pelo próprio valor em que já é pago. Perfeito. Ótimo. Tudo esclarecido, doutora. Falei com a doutora Fernanda Mini, advogada especializada em direito previdenciário aqui no nosso Farol de Ribeira. Ótimo feriado, doutora, e até uma próxima oportunidade. Obrigada, igualmente. Até mais. Muito bem. Agora, um rápido intervalo e o desfecho do nosso programa com o comentário de Ricardo Galzerano. Voltaremos na quinta-feira com um programa especial aqui com a Karina Penteado, que entrevistará a médica a doutora Mara Costa. Quer investir na área mais valorizada de Limeira? Esse é o Cidade Universitária 2. Todo o sucesso do Cidade Universitária 1 agora em seu segundo e último módulo. São lojas comerciais e residenciais a partir de 250 metros quadrados, com infraestrutura completa e ao lado da Unicamp. Esta é a hora perfeita para investir. As obras já estão em fase final. E para ficar ainda melhor, esse é um loteamento com a qualidade Grupo Ingep. Investimento garantido, sem preocupação e com pagamento facilitado, em até 180 vezes, sem burocracia. Visite o nosso plantão de vendas que fica próximo à rotatória da Limeira Cordeirópolis e garanta o melhor negócio.
Hoje eu queria comentar rapidamente sobre uma reportagem que é matéria de capa da revista Oeste. Para quem não conhece, a revista Oeste, pelo menos na minha opinião, a melhor revista semanal brasileira. Eu fui assinante por décadas da Veja, mas deixei de assiná-la já faz alguns anos porque ela perdeu a sua imparcialidade. Aliás, como quase toda a grande imprensa, perdeu a sua imparcialidade. Porque quem está no governo hoje são profissionais. E eles sabem para onde dirigir o dinheiro e para onde construir as narrativas, né? Mas deixemos isso de lado. A revista Oeste é uma revista imparcial que eu recomendo. E a matéria de capa dessa semana diz o país da esmola. E o subtítulo diz que somos mais de 100 milhões de pessoas em idade para trabalhar no Brasil. Nós já tem 56 milhões de brasileiros no Bolsa Família, que nada mais é do que um estímulo a não buscar emprego. É para ajudar as pessoas a saírem da miséria, a ter um momento na vida. A maioria se acomoda no Bolsa Família. E ela só aumenta, porque há interesse do governo que ela fique cada vez mais forte. Economistas, sociólogos, políticos, imparciais, eles já colocaram isso. O governo atual, desde o início, ele faz uma política econômica direcionada aos ricos, aos milionários. Pode ver que milionário nenhum, de Fiesp, dessas grandes associações, reclama do governo. Bancos, todos ganham dinheiro com o Lula. E os mais pobres são aquinhoados com a Bolsa Família, que é um desestímulo à pessoa querer melhorar de vida. Quem fica achatado nisso tudo, cada vez mais, pagando o custo Brasil, é a classe média, que é um dos pressupostos da esquerda no mundo. Quanto menos classe média, melhor. Uma elite bilionária, uma massa de pobreza a ser controlada ou via Bolsas Família ou até mesmo através do voto. Nós estamos caminhando para isso. E é um risco muito grande e não temos grandes líderes para enfrentar essa situação.